Exercício 11.19. Dados os raios da base maior R, o raio da base menor Rzinho e a altura H de um tronco de cone reto de bases paralelas. Elaborar um programa em C++ para calcular e exibir a área lateral, o volume V do tronco. E aí nós temos as fórmulas, né, que são necessárias aí. G igual a raiz quadrada de Hzinho ao quadrado mais Rzão menos Rzinho ao quadrado. A L é igual a π vezes G vezes Rzão mais Rzinho. E o volume é igual a 1/3 de π vezes H vezes, abre parênteses, R ao quadrado mais Rzão vezes Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Fecha parênteses. Utilize o comando while e do while para recusar valores inválidos para o raio da base maior e o raio da base menor e a altura do tronco. Todos os dados de entrada devem ser positivos e o raio da base maior deve ser maior que o raio da base menor. Ok? Muito bem, pessoal. Então vamos entender uma coisa, né? Eu preciso criar uma rotina que impeça, ou seja, eu não posso aceitar em hipótese alguma um valor que seja negativo ou zero, certo? E além disso, né, eu preciso garantir também que o valor do raio, né, da base menor, ele seja menor que o raio da base maior, tá bom? Então, para que a gente vai usar o comando while e do while nesse caso? Nós vamos usar o comando while e do while como rotina de consistência, tá? Como verificação. Então, esse enunciado que nós estamos vendo aí é um enunciado muito interessante no sentido de que eu não vou aceitar, não é apenas aquela situação que a gente tinha, né, de falar assim, olha, o valor é inválido. Não, não é apenas falar que o valor é inválido. Agora o que a gente está fazendo é o seguinte, eu não estou permitindo que o programa prossiga até a pessoa digitar um valor que seja aceitável, tá? Se o valor não for aceitável, ele não entra. É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então vamos começar, vamos pensar aqui. Eu vou fazer uma brincadeira. Antes da gente sofrer um pouquinho, eu vou fazer, primeiro teste, eu vou fazer do raio menor e raio maior. Só para a gente brincar um pouquinho, tá? Não vou nem entrar no mérito de verificar se é menor ou maior. Eu vou simplesmente garantir que o raio menor é menor do que o raio maior, tá? É apenas supondo que eles tenham sido digitados corretos, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou verificar, só para a gente brincar um pouquinho, antes de prosseguir, né? Eu vou criar assim, double, Rzinho, vírgula, Rzão. O C++ faz diferença entre letra minúscula e maiúscula, tá? Então, eu vou, no momento, esquece a verificação se é negativo ou não. A única coisa que eu vou verificar nesse primeiro momento é se o raio menor é de fato menor que o raio maior. Então, para isso, eu vou fazer assim, Alt, raio, raio, raio menor. Bom, aqui eu vou fazer a seguinte pergunta. Sim, Rzinho, certo? Então vamos fazer de conta que o raizinho está bonitinho, certinho, tá? E agora eu vou colocar aqui, Alt, raio maior. E aqui eu vou colocar Cin, aqui Rzão. Bom, supondo que eu já tenha o Rzão ou Rzinho, né? O próximo não pode entrar se não estiver de acordo, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, esse cara aqui eu vou fazer assim, ó, U Chaves,
Então, por exemplo, eu vou só num primeiro momento aqui, só para a gente ilustrar, tá? Faz de conta que eu tenho a razão, aí eu estou lendo a Rzinho, tá bom? E aí eu vou dizer o seguinte, olha, se o Rzão for menor que Rzinho, você tem que avisar que está errado. Né? Então, ó, if Rzão é, menor, menor é igual, né? Menor é igual que Rzinho, out dados errados, certo? Dados errados. De line. Ok? E aí, eu vou fechar aqui, eu vou fechar o meu, eu fiz aqui do while, né, do, essa condição. Se a pessoa colocou isso errado, o que ele vai fazer? Vai ficar nesse looping, lendo, enquanto estiver errado. While, condição, essa aqui, ó. É exame menor que Rzinho. Enquanto essa condição existir, enquanto essa condição existir, ele vai ficar nesse looping. E aí, se o dado está errado, o que acontece? Ele vai ficar pedindo um novo raio. E aí depois, quando tiver tudo ok, né, só para a gente ilustrar, eu vou botar uma mensagem. Se out, raio menor, igual, Rzinho, de line, se out, raio maior, Rzão. Tá? Então, essa pequena rotina que eu fiz agora, essa pequena sequência de exercício, de comandos que eu fiz agora, foi só para mostrar, por exemplo, como é que eu faço para verificar, dado um resultado, por exemplo, tendo um valor, eu testar outro. Podia ter testado o contrário, podia primeiro ler o Rzão, depois verificar o Rzinho, né? Mas enfim, eu não estou nem verificando aqui ainda se é maior que zero ou não, tá? Daqui a pouco a gente vai checar nesse nível. Mas aí eu vou fazer uma coisa que vai ajudar a gente, de uma maneira muito melhor, tá bom? Então, olha só, deixa eu abrir aqui só para a gente acompanhar a explicação que eu estou falando, para a gente não perder o fio da meada, né? Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação, né? Eu criei aqui esse pequeno looping para assegurar, meu objetivo é testar esse looping aqui, tá? Para assegurar que a pessoa digite um valor correto, tá? Então, ele está pedindo aqui o raio menor, vamos dizer que o raio menor seja 4, né? Agora eu quero o raio menor, o raio maior, vamos supor que eu bote 2, dados errados. Tá bom, vamos ver 3, dados errados, tá bom, 5. Aí ele aceita e mostra raio menor 4 e raio maior 5. Ok? Então, nessa etapa do exercício, eu garanti que, uma vez lido o raio menor, eu leio o raio maior corretamente. Perfeito? Até aí alguma dúvida? Muito bem. Então agora eu vou usar uma outra brincadeira, né? Eu vou querer fazer o seguinte, lembra aqueles anunciados assim, não usar comando sense out em função? Né? Eu vou criar uma rotina de consistência, eu posso fazer direto para cada um deles, então eu teria que fazer para cada um o seguinte, enquanto digitar menor que zero, né, ficar lendo, mas você imagina eu ter que encaixar um looping desse, um dentro do outro aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rotina, que eu vou chamar aqui, ó, vai me devolver double, uma função double, tá? Ô, professor, Assim, oi, no caso desse que você fez, ele vai perguntar sempre de novo o Rzinho, né?
Não, ele está perguntando o Rzão. Você lê o Rzinho, ele assume o Rzinho como o dado válido. Para você fazer um outro teste, ler o lado pequeno do dado, você fazer uma rotina mais elaborada aqui, tá? Mas antes de fazer essa rotina, deixa eu mostrar esse exercício que eu estou fazendo, porque agora eu vou criar uma função chamada ler dados, né? O ler dado, por exemplo, o ler variável, enfim, e a leitura vai me assegurar que ela não vai ter esse problema, tá bom? Beleza. Então, por exemplo, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu criei uma função chamada ler dados, ou ler variável, ou ler valor, por exemplo. Ler valor. Ok? Tem algum parâmetro de entrada na minha função aqui, pessoal? Não tem saída, né? Certo? Olha a ideia de jirico que o professor Edson está colocando aqui agora. Eu vou criar aqui uma variável de trabalho, né? Double, por exemplo, tab. Certo? Eu vou dizer que a minha variável de trabalho vale menos 1, por exemplo. 0. A gente pode ter valor negativo para medida aí? Não. Né? Eu vou fazer o seguinte, agora eu usei o do while, agora eu vou usar o while. Enquanto variável de trabalho, né? Menor ou igual a 0,0. A primeira vez aqui é 0, pessoal, é menor ou igual a 0,0? É, né? Então olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pedir a seguinte situação. Eu vou pedir aqui a seguinte situação. Alt, valor. Posso até fazer assim. Valor positivo. Certo? Eu quero um valor positivo, não adianta ter negativo. Sim. E vamos pedir para ler na variável tab. Tá? Se a pessoa botar um valor 0 negativo, né? Se a pessoa botar um valor 0 negativo, o que vai acontecer? Ele vai ficar nesse looping, né? Ele só vai sair do looping, quando a pessoa digitar um valor válido, certo? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Quando ele sair do looping, o valor é válido. Então eu vou mandar return a minha variável de trabalho. Okay? Agora eu quero ver se vocês pegaram o espírito da coisa. O H não pode ser negativo, vocês concordam comigo? O H não pode ser negativo, certo? Então eu vou começar pedindo H aqui. Ó. Por exemplo, Cout H. Cout H. Né? Só que eu não vou usar a ceinha agora. Estou perguntando Cout H e eu vou perguntar assim, ó. Posso até botar mudando de linha, né? Um endline aqui. Vou dizer o seguinte, ó, presta atenção no que eu estou fazendo. H igual ler valor. Ô professor, o que o senhor está fazendo aí? Alguém entendeu o que eu coloquei aí, que eu fiz aí, pessoal? Antes que eu rode para mostrar? Bom, pessoal, eu posso até para deixar a mensagem melhor. H é o trab. O trab vai. Estou chamando a função, exatamente. Vou colocar aqui assim. H altura, por exemplo. Tá? H altura. Né? Então, o que vai acontecer?
Posso até fazer o seguinte, eu vou até tirar o endline aqui. Para aparecer bonitinho aqui. Né? Então, vamos rodar aqui e ver o que aconteceu. Altura, valor positivo. Vamos ver o outro, menos 4. Valor positivo. 0. Valor positivo. Menos 10. Valor positivo. 10. Aí ele aceitou a altura. Aí vai perguntar o raio. O que eu fiz com a função ler valor, pessoal? Eu estou garantindo que a entrada do valor é positivo, certo? Aí eu posso botar raio menor 9, raio maior 5. Não, não dá. A raio maior 10. Ele vai e mostra, tá? Então, o que acontece? A função ler valor que eu fiz aqui, cadê? Vou botar o mouse aqui. A função ler valor que vocês estão vendo aqui, ela não serve apenas para altura. Eu vou mudar de... Eu achei que ia ficar legal, mas eu acho que fica... Não. Melhor deixar aqui o endline mesmo. Endline, né? Então eu estou lendo o valor, certo? E agora eu quero ler os raios, né? Eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso pedir para ler o raio menor e o raio maior juntos, dentro do meu looping. E se tiver algum problema, eu já estou garantindo que eles não vão ser negativos. Então, olha, agora eu vou tirar esse cara daqui, ó. Deixa eu botar ele aqui por enquanto, aqui, só para a gente entender o que eu vou fazer. Então, agora, aqui eu estou garantindo a entrada da altura positiva, sem problema nenhum. Agora eu vou fazer a entrada do raio menor que o raio maior. Só que eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou perguntar assim como eu fiz aqui, ó. Vou colocar assim. Rzinho, raio menor. 2 pontos. Um endline aqui. Endline. Certo? E aí, em vez de ter sem, o que eu vou ter aqui, pessoal? O que eu posso ter aqui? Como é que eu fiz o H lá em cima? Vocês se lembram? O que eu faço aqui, ó? Quando fazer o quê, pessoal? Ler o valor. Então, eu leio o valor do raiozinho. Certo? Ele só vai aceitar valor positivo. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu até botar aqui Hzinho aqui, só para ficar bonitinho aqui, Hzinho, tá? O que eu vou fazer? Agora eu vou botar Rzão, tracinho, raio maior. Tá? E eu vou botar o endline aqui novamente. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Em vez de Rzinho, eu vou fazer o quê, ó? Fiz aqui, ó. Vou pedir para ler o Rzão com a minha função que eu acabei de fazer. Ele só vai aceitar um raio menor, só vai aceitar valores positivos. Aí agora eu pergunto, ó, o raiozão é menor do que o raiozinho? Pô, tá errado. Aí ele fica preso. E aí a gente pode ter aqui, para ter uma ideia, posso ter aqui, ó, Alt, altura, igual, Hzinho. Para a gente ver se correu tudo bem, tá? E o resto é resolver o problema. O objetivo nosso era fazer essa interação. Então, olha o que a gente fez aqui. Presta atenção, né? A gente
criou uma rotina que só aceita valor positivo. Ela virou um comando de entrada, tá? Aí esse comando de entrada aqui está lendo o valor da altura. E aí eu fiz uma rotina aqui, um do while, onde eu leio o raio menor e raio maior, também dentro de uma rotina. E agora, diferente daquele começo que eu fiz, que eu fixava o raiozinho e depois trabalhava a razão, não, agora eu estou trabalhando em cada rodada raiozinho e razão. Né? Se eu digitar errado, ele vai pedir de novo raiozinho e razão. Mas só que quando ele pedir o raiozinho e razão, ele vai verificar se é maior que zero. Ok? Então vamos ver que encrenca o professor Edson inventou agora com essa rotina maluca aqui. Né? Então vamos rodar aqui. Para a gente ver aqui, né? Altura, valor positivo. De repente eu boto lá menos 5. Positivo. Ah, tá bom, perdão, era 5. Eu digitei o menos por engano. É menor, né? Bom, você já viu que se eu digitar negativo vai dar problema. Só que eu vou fazer o seguinte, faz de conta que eu me enganei. O raio menor era 3 e o maior era 7. Eu vou digitar o contrário. 7 e 3, né? Tá errado. Ah, perdão, era 3 e 7. Pronto. Aí ele fez tudo certinho. Altura 5, raio menor 3, raio maior 7. Ok? Essa rotina eu acabei de assegurar, né? Eu acabei de assegurar que os dados de entrada estão perfeitos, né? E agora? Bom, agora eu posso voltar no meu enunciado, né? Vamos voltar aqui no achar o enunciado onde ele se encontra. E agora eu posso me preocupar com o resto do exercício. Então vamos entender aqui o resto do exercício, né? A primeira coisa que eu fiz foi assegurar que os dados de entrada são válidos. Recapitulando, eu acabei de garantir o que, ó? Utilize comandos while do while para recusar valores inválidos para o raio da base menor, da base maior, da base menor e da altura. Ou seja, eu estou garantindo que nenhum deles seja negativo. Todos os dados devem ser positivos e o raio da base menor tem que ser maior que o raio da base maior. Ou seja, eu garanti esse parágrafo final aqui, certo, pessoal? Agora eu posso cuidar do resto do exercício. O resto do exercício, o que é? É fazer a fórmula para achar o G, para achar o AL e para achar o V. Então agora a gente pode programar essas formulinhas e terminar o exercício. Eu vou propor que vocês façam o resto do exercício. Eu não vou fazer o resto do exercício, tá bom? Eu vou deixar aqui, isso aqui como é programação de fórmula bonitinha, que vocês podem fazer. Esse finalzinho eu deixo. Eu vou parar este exercício, 11.19, na minha solução, tá? Então, essa parte do exercício, aí, eu podia fazer para deixar bem elucidativo para vocês, né? Quem quiser faz um print screen aí agora, tá? Essa parte do exercício é resolução parcial do 11.19. O resto vocês terminam, tá bom?